Pessoal, boa tarde. O Dr. Sérgio Hassi vai fazer um pronunciamento da gestão dele à frente do Goiás, um pronunciamento, vai explicar toda a gestão dele, vai explicar o motivo da renúncia, da saída dele, e sem perguntas, tá? Não vai ser uma entrevista coletiva, vai ser um pronunciamento do Dr. Sérgio Hassi a partir de agora. Então, eu queria a compreensão dos colegas de imprensa para que não fizesse perguntas para ele, porque ele vai fazer esse pronunciamento e vai explicar, então, o motivo da saída dele, um balanço da gestão do Dr. Sérgio Hassi à frente do Goiás durante esses quase 4 anos. Dr. Sérgio, boa tarde. Está vendo que o senhor não está sozinho aqui, né? Seus funcionários que tanto te admiram. Fico muito lisonjeado com isso, com a presença de todos. Boa tarde a todos. Vou ver se eu dou conta de falar direito, né? Que a gente fica muito emocionado num momento desse. Um torcedor que se torna presidente do clube que ama, eu acho que é a maior honraria que o torcedor pode ter. Desde garoto você sonha com algo assim. Então, você declinar dessa honra deliberadamente, como eu estou fazendo agora, é muito doloroso, muito mesmo. Me causa uma dor profunda. Mas eu já tentei, em outras oportunidades, falando com o seu Ailê, da inadequação, da inconveniência, da dor que estava sendo para mim ser presidente do clube. Independente do orgulho, independente da vontade, independente da maneira como eu me portei, com muita correção, com muita transparência. Eu não vou dizer com muita honestidade, porque eu acho que honestidade é obrigação de todos nós. Nós, graças a Deus, temos todas as nossas contas aprovadas, auditadas e aprovadas, sem ressalvas, ao longo desses anos. Um conselho fiscal que é do conhecimento dos senhores, que é extremamente exigente. Isso nos dá muito orgulho. Eu vou passar para os senhores alguns detalhes da nossa gestão, é um pequeno resumo, que eu pedi para o pessoal me ajudar a fazer, o Paulo Lopes, a Sandra, Monara, Francinaldo. Quero aqui, antes de mais nada, enaltecer esses nomes que eu acabei de dizer, juntamente com a Neuzinha, que me deu um abraço agora, cadê ela? Ai. São pessoas que sustentam o clube. Essas pessoas que estão aqui na frente, elas fazem essa sustentação do clube. Minha querida sobrinha, cadê a Jéssica? Então, eu não vou ficar citando o nome de todos, mas pessoas que são um alicerce do clube. Eu digo sempre que pode trocar presidente, pode trocar diretor, mas, pelo amor de Deus, não mexam nessas 4 pessoas que eu mencionei, que são o alicerce do clube de longa data. E assim o clube se mantém estável, se mantém de uma conduta quase que secular ao longo aí dos anos. E essa, eu acredito que seja a nossa maior vantagem administrativamente falando. Eu, quando entrei no clube, em 2014, nós encontrávamos numa situação de quase penúria financeira. Nós tínhamos uma situação de um passivo, que eu sempre falei em 11 milhões e 800 mil reais, mas que, na verdade, era além disso. Era de 23 milhões 998 mil reais, 998.384 reais, praticamente 24 milhões. Esse era o passivo que nós nos deparamos na nossa posse. Ao longo desses quase 4 anos, nós quitamos todos os empréstimos feitos adiantadamente da Rede Globo e do Clube dos 13. Nós não devemos mais nada para ninguém. Paulinho todas as vezes falava: Sérgio, sobrou um dinheirinho aqui, vamos pagar o que a gente deve. Eu falava: calma, Paulinho, a coisa está
distribuída aí ao longo dos anos. Não, vamos pagar, vamos pagar. E ele me convencia a pagar, e assim a gente fez, né, Paulinho? A nossa diversão era pagar a dívida. O dia que a gente pagava uma dívida, a gente comemorava. Nós conseguimos quitar inúmeros acordos judiciais e extrajudiciais, que se você somasse isso, dava mais de 40 milhões de reais. Uma coisa medonha. E adquirimos, até para o patrocínio junto à Caixa, todas as certidões negativas, todas elas foram regularizadas no âmbito federal, estadual, municipal, Serasa e cartorárias. Não só adquirimos essas licenças, eu acho que é do conhecimento de vocês, que você tem que sempre atualizar essas licenças. Não basta adquirir uma vez e cruzar os braços. Você tem que estar sempre com elas atualizadas. E hoje, o nosso cenário é de uma aplicação bancária de 39 milhões de reais. Então, quanto à austeridade financeira, que foi um dos pilares da nossa gestão, quando assumimos o clube, diante dessa dificuldade, eu acredito que ela foi plenamente levada a bom termo. Nós tivemos um crescimento, em 4 anos, de 400% da nossa receita. Nós que tínhamos 18,5 milhões em 2011, passamos para 75,4 milhões em 2016. As estatísticas que a gente tem de literatura ou de revistas, elas são sempre com 1, 2, 3 anos atrasados. No nosso pior cenário, que foi 2014 e 2015, nós já tínhamos tido um superávit muito grande, que apenas 8 clubes no Brasil tiveram, e o Goiás era um deles. Quando saírem dados referentes a 2016, 2017, provavelmente no ano que vem, e eu, obviamente, não estarei na presidência, mas vocês vão ver como os índices serão ainda maiores, que foi o nosso momento de pujança, financeiramente falando, 2016 e 2017. Quando você analisa a relação dívida-receita, até o início de 2016, como eu disse, isso é sempre defasado, o Goiás era o 2º melhor clube do Brasil nessa relação dívida-receita, com um percentual de 0,80. E a média dos 20 principais times do Brasil é de 1,7. Então, praticamente, menos do que a metade. Todas nossas dívidas bancárias foram zeradas ao longo desses quase 4 anos. Uma grande fonte de receita nossa foi a negociação de jogadores. O Goiás sempre teve a fama de não negociar jogador. Não vou negociar com ninguém, vai morrer aqui, não quer pagar o que eu estou pedindo e vai ficar por aqui. Nós mudamos essa mentalidade e, de uma maneira ímpar na história do clube, nós conseguimos receber 45 milhões de reais com a transação de atletas. Bruno Henrique, Eric, Fred, Thiago Mendes e até o Richard, que é aquele jogador nosso da base, que foi para o Santos, né? Em relação à avaliação patrimonial, nós tivemos até o início de 2016, nós temos ainda meados e final de 2016 e 2017, um crescimento patrimonial de 50% do nosso patrimônio, das coisas que existem aqui no clube. Cito a Casa do Atleta, o Ninho dos Periquitos, 2 unidades do Empório Goiás, a reestruturação do CT do Coimbra Bueno, as reformas do departamento médico, departamento de base e o quiosque, que vai ser todo remodelado para que a gente faça as nossas festas, as nossas comemorações lá, sem ter que ficar pedindo mesa, cadeira, enfim, lona. Vai ser uma coisa muito bonita, já que é um espaço extremamente aprazível. Não esquecer do projeto da nossa arena. Eu gostaria muito de ter lançado o primeiro tijolo, né, da nossa arena, mas o projeto já está pronto e eu vou me iludir que o projeto pronto acaba sendo o primeiro tijolo em qualquer obra que você pretende
construir. E essa arena, com toda a modernidade, uma arena tipo multiuso, ela tem tudo para ser o nosso bem maior, e nitidamente os clubes no Brasil que passam a fazer uma arena nesse porte, eles mudam de patamar no futebol, aonde ele está inserido. A nossa marca, a Monara levantou bem esses dados, nos últimos 5 anos, nós tivemos um crescimento de 88% de valorização da nossa marca. É a marca mais importante na região centro-oeste e a 18ª no futebol brasileiro. Quanto ao marketing ainda, a área que a Monara muito bem conduziu, juntamente com a Jéssica e as outras pessoas que trabalham no departamento de marketing, segundo a análise econômico-financeira dos clubes brasileiros, que o Itaú faz isso periodicamente, em 2016 nós tivemos um acréscimo de 11% acima da inflação. E isso num cenário totalmente desfavorável, né? Porque o aspecto mercadológico ele é melhor resolvido quando você vai bem no futebol. Quando você não vai bem no futebol, é um cenário adverso, e com isso você tem mais dificuldades em conseguir essas aquisições. Por falar em aquisição, a Caixa, né, que marcou a história do Goiás como o maior valor de patrocínio que o clube já teve na sua história, que era para ser maior, mas como estávamos na Série B, tínhamos caído para a Série B, houve um decréscimo da promessa feita inicialmente. Ainda sobre marketing, nós que no começo do ano tínhamos licenciados apenas 2 produtos, hoje nós temos 31 contratos ativos e cerca de 300 itens oficiais. É só ir lá na nossa lojinha e vocês vão ver o tanto de produto que nós temos. Quero aqui enaltecer a Jéssica, que é uma grande lutadora para conseguir mais produtos. No começo tinha uma certa rejeição de, não, isso é muito pequeno, queremos coisas grandes, mas de grãozinho em grãozinho, né, que se enche o papo. Então, a gente está praticando também essa mesma filosofia. A loja, acho que nós somos um dos poucos clubes no Brasil que temos 2 lojas, né, que são terceirizadas, um pessoal muito bacana, que é parceiro nosso, extremamente parceiro, e acabou de ser inaugurado a loja lá do Aparecida Shopping. Uma coisa que eu acho que tem revolucionado também a nova mentalidade do clube, e isso nós devemos aí à insistência da Monara, é a questão do branding. Pela primeira vez na história, o Goiás desenvolveu um projeto de branding, que é justamente a valorização da nossa marca, através da coleta de dados de pessoas que vivem o clube, de torcedores, e você com isso constrói uma simbologia que não se atribuía valor como se deveria. Esse branding, vocês vão ver o tanto que isso vai colocar o Goiás num cenário diferente. Você vai ter a padronização da nossa marca, a valorização da nossa marca, a modernização de conceitos. E isso está em franco curso. Eu espero muito que com a minha saída, Monara, isso não seja interrompido, que não tenha solução de continuidade, que isso prossiga. Isso é de uma importância fundamental para o Goiás. É uma modernização que essa modernização se faz nos grandes clubes da Europa e a gente está caminhando junto com eles. A nação esmeraldina, eu fiz essa promessa no primeiro dia, quando assumi a presidência, de que nós sanaríamos as nossas dívidas, de que nós faríamos reviver a nação esmeraldina e de que nós faríamos a nossa arena. A arena eu já mencionei há pouco, as dívidas também, e a nação esmeraldina voltou. Pena que voltou sem o futebol estar colaborando ou corroborando para seu sucesso. Mas mesmo assim, eu vejo o pessoal que trabalha no Nação, o empenho deles, né? Cada assinatura que a gente consegue ali é um motivo para comemoração. Tivemos uma época, se não me engano, no final do campeonato goiano, que os números até dobraram, né? Um momento mostrando que o momento bom do futebol corre
em paralelo com isso. Mas a nação esmeraldina está viva, está aí e esperando uma brecha para deslanchar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. A gestão de campeão é outro projeto importante que está em curso. Cerca de 18 times, 20 times no Brasil estão nesse projeto. É uma competição, vamos dizer assim, onde os clubes que forem melhor avaliados pela Ernst Young, que é uma das empresas mais sérias em avaliação de resultados e de gerenciamento, nós entramos nessa competição, nós estamos ativos nessa competição, já fomos honrados com foram duas visitas que fizeram aqui, obrigado, foram duas visitas que fizeram aqui, não, estou bem com a água, obrigado. Duas visitas que fizeram aqui, acompanhando o nosso trabalho, e ficaram encantados e já deixaram menções honrosas ao trabalho que está sendo feito. No final do ano tem a avaliação final e a gente vai torcer muito para ficar aí entre os 3 primeiros nesse projeto de gestão campeão que está em curso. Falando da base, lembrar que no ano de 2016, o Goiás teve um recorde de 6 convocações para a seleção brasileira da base. Bom, eu poderia parar aqui e me despedir de todos vocês, feliz de ter cumprido todas as obrigações de uma maneira bastante honrosa, ao meu ver. Deixar sempre muito claro que isso aqui não fui eu, né? Isso fomos nós. Nós todos conseguimos isso, com muito trabalho, com muita dedicação. Vamos falar da parte mais incomodativa, né, que eu tenho certeza que seria a pergunta de todos, se nós fôssemos abrir essa conversa. Futebol. Futebol, em 2014, quando assumimos o clube, o Goiás estava na Série A, e com toda a dificuldade financeira, não sei se vocês se lembram, nós até limitamos salários em R$50 mil, numa tentativa de sanear essas dívidas que estavam aí escabrosas, né? E por incrível que pareça, no nosso pior ano financeiramente falando, foi o nosso melhor ou menos pior ano futebolisticamente falando, ano de 2014. O gestor era o Marcelo Segurado, nós tivemos como treinadores o Claudinei Oliveira e o Ricardo Drubski, pessoa fabulosa que conheci. Salvo engano, ficamos em 12º lugar, 12º ou 13º na Série A, nos mantivemos na Série A com muito sacrifício. Veio 2015, ainda um ano difícil financeiramente. Seu Ailê falava, o Goiás vai levar 10, 20 anos, se fizer tudo bonitinho, não sair do trilho, reerguer-se financeiramente. Em final de 2015, nós já estávamos com a nossa situação financeira resolvida. Então, o que era para levar 10, 20 anos, levou 1, 2 anos. Mas, cortando na própria carne. E aí não conseguimos evitar o descenso. Caímos para a Série B, em 2015. Gestor de futebol, Arley Menezes. Treinadores. Olha como essa troca de treinador, de acordo com nossos comentaristas esportivos, ela de fato é danosa ao clube. Wagner Lopes, Hélio dos Anjos. O Augusto, eu não gosto nunca de colocar na relação a interinidade, né? Mas está aqui o Augusto, Julinho Camargo, Arthur Neto, e, de novo, na interinidade, o Dani Sérgio. Eu não gosto de colocar interinidade, porque o próprio nome já diz que é uma coisa provisória. Mas vejam, 1, 2, 3, 4 treinadores e 2 interinos no ano de 2015. E caímos para a Série B. 2016, folga. Quando eu digo folga, não é queimando dinheiro, não. É com a mesma austeridade, mas podendo cometer alguns excessos. 2016, primeiro excesso. Eu cheguei para o seu Ailê e falei, seu Ailê, para eu ser reeleito,
ele queria que eu aceitasse a reeleição. Para eu ser reeleito, eu gostaria de mudar um pouco o nosso processo de gestão. Eu gostaria de profissionalizar a gestão do clube. E aí nós criamos os gestores, que funcionou muito bem, em todas as áreas, essas que eu acabei de dizer, menos no futebol. Trouxemos um dos top 5 gestores de futebol do Brasil, Felipe Ximenes, e foi nosso gestor até o fim do ano. E trouxemos os seguintes treinadores: o meu sonho de consumo, que é o Anderson Moreira, que depois saiu, e entrou o Léo Condé, que depois saiu, e entrou o Gilson Kleina, já no finalzinho do Campeonato Brasileiro. Então, poxa vida, Felipe Ximenes, um especialista no assunto, e Anderson Moreira, o meu treinador favorito. O que aconteceu? 13º lugar na Série B? Foi. E não subimos. 2017. Pensamos, puxa vida, tentamos uma solução caseira com Arley, não deu certo. Tentamos uma solução com Expert, um dos top 5 no Brasil, não deu certo. Quem sabe dar uma segunda chance para o Arley, que é da casa, é o nosso maior ídolo como ex-jogador de futebol, e agora com folga financeira, porque na primeira vez ele estava meio que com as finanças controladas, quem sabe agora o Arley, numa segunda chance, teria mais sorte. Estamos aqui vivendo as consequências disso. E sem ter terminado o ano, tivemos Gilson Kleina, Silvio Criciúma numa interinidade, mas que depois deixou de ser interinidade, Sérgio Soares, que ficou apenas 4 partidas, uma indisposição dele com os atletas, acho eu, e Argel Fux, que está aqui. Nesse curso, o Arley saiu do Goiás, por questões que já são do conhecimento dos senhores, e aí tivemos o meu querido amigo Osmar Lucindo, uma das pessoas mais corretas, mais honestas, mais competentes, mais trabalhadoras que eu conheço. E estamos aí, dando cabeçadas. Quer dizer, tentamos no departamento de futebol acertar de todas as formas, e não acertamos. Mas será que não foram os atletas? Será que nós não contratamos mal? Atletas 2017. O Goiás é o time que, depois do Inter, além de ter, como tanto vocês falam, a maior receita, não só a maior receita, mas o Goiás é o time da Série B que tem mais atletas oriundos da Série A. Igual o Inter. Ou se não, vejamos, atletas contratados em 2017. Andrezinho, Série A. Carlinho, Série A. Gustavão, Série A. Juan, Série A. Viçosa, Série A. Matheus Ferraz, Série A. Walter, Série A. Williams, Série A. Nós contratamos 8 jogadores da Série A de salários caros, para jogarem a Série B. Além disso, Eliezer, revelação do Campeonato Gaúcho. Marcelo Rangel, goleiro menos vazado no ano passado na Série B. Thiago Luiz, melhor jogador do Campeonato Goiano. 8 jogadores de Série A e 3 expoentes recentes, baseado em seus desempenhos prévios. Será que nós contratamos mal? Eu, sinceramente, não sei o que acontece com o Goiás no futebol. Isso é um mistério para mim. É um mistério. E talvez uma incompetência minha, se é que eu tenho participação
na contratação dos atletas, no segmento dos atletas, e é óbvio que eu tenho. Eu digo aqui a vocês que 5 desses jogadores foi participação direta minha nas suas contratações. Eu não fujo dessa responsabilidade, pelo menos 4 ou 5, né, Osmar, aqui foram indicações minhas que você aceitou. E dizer bem que não é o fato de eu quero esse jogador, a gente leva, o grupo decide de uma maneira conjunta. E não deu certo. Eu não sei por que não está dando certo. Baseado nisso, nessa situação crítica que nós estamos vivendo hoje, eu fui para Pelotas e fiquei muito abatido com o resultado em Pelotas. Eu achava que o jogo de Pelotas era um divisor de águas para nós. Se ganharmos, chance de disputarmos o acesso. Se perdêssemos, essa chance ficaria mais difícil. Como eu acho que está mais difícil, não impossível, mas mais difícil. Tivemos fatores atenuantes, várias contusões. Eu acho que nenhuma partida teve a mesma escalação até hoje. Você vê que os times que estão em melhores posições, eles têm a mesma escalação, com variação de 1 ou 2 posições. Nós praticamente mudamos o time a todas as rodadas por expulsões, contusões, afastamentos, o que quer que seja. Nas 3 vitórias seguidas com o Silvio Criciúma, na Série Manteve B, seu time, foi né? o mesmo time. E isso é uma regra no futebol, né? Isso não é novidade. Então, tivemos essa dificuldade. Eu acho que agora um bom presságio é que nós temos aí 2 semanas de treinamento e quase todos os jogadores estarão em condições de jogo. Não é, Osmar? Eu acredito que praticamente todos vão estar reintegrados ao grupo. E isso dá mais opções ao nosso treinador. Mas eu saí muito chateado desse jogo de Pelotas. E vim conversando no ônibus com o próprio Osmar, uma viagem de 5 horas de ônibus, da 1 da manhã às 6 da manhã, sem sono, só elucubrando coisas. Quando chegamos em Pelotas, em Porto Alegre, eu falei, Osmar, eu tomei uma decisão nessa viagem. O Goiás precisa de alguma coisa impactante, alguma coisa que mude o cenário do clube. Algum elemento, algum fato novo. Nós precisamos disso. Bom, a gente tentou ali contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo, como é que chama aquele treinador famoso lá? O Mourinho, o Tite, mas não deu, eles não quiseram vir para o Goiás, não sei porquê. Bom, como o impacto positivo não teve êxito, nos restou o impacto contralateral, prefiro dizer, do que negativo. Eu pensei comigo e comentei isso com Osmar. Osmar, nós temos que entregar para o nosso torcedor, que está irado, justificadamente. Nós precisamos entregar para a nossa mídia, que eu acho que às vezes fica irada, não justificadamente. Eu acho que a mídia tem que combater, tem que criticar, mas ela podia ajudar também um pouquinho. Você vai fora de Goiânia, todo mundo veste a camisa do clube. Aqui não é assim. Não é assim mesmo. No momento que você mais precisa, mais você apanha. Sem dó. Mas sem dó, sem escrúpulo. Eu acho que a gente tem que ter uma bandeja e colocar a cabeça de alguém nessa bandeja, para o torcedor, para a mídia, e às vezes até para nós mesmos. Das cabeças que estavam ali disponíveis, eu acho que a que poderia causar mais impacto era a minha. Era a minha. E assim eu vim pensando depois da viagem de Pelotas. E eu, várias vezes, como disse no começo, fui até o seu Ailê com aquela ideia de: seu Ailê, não estou aguentando mais, me desculpe, não é o que eu imaginava, eu não estou dando conta, o futebol para mim é um dilema, eu não estou dando conta, eu não sei o que fazer. E ele me demovia dessa ideia, e talvez lá no íntimo, eu queria que ele demovesse mesmo, eu acho que eu ia lá mais para levar um carinho, um aconchego e falar: não vai não, fica aí, não está tão ruim assim não.
Ontem eu fui lá e falei, seu Ailê, o senhor não ouse me tirar desse posicionamento. Eu estou muito decidido quanto a isso. E fiz esse discurso que eu acabei de fazer para os senhores, da bandeja, da necessidade de uma coisa impactante no Goiás hoje, porque eu tenho certeza, se isso surtir efeito, mesmo tendo essa dor de sair do Goiás, que é o clube que eu amo, é uma segunda vida que eu fiz aqui, mesmo assim terá valido a pena. E eu acho que vai mudar, né? É uma pessoa nova que vai entrar no meu lugar, com novas ideias, com um perfil diferente de trabalhar, com bastante austeridade, mantendo as coisas que positivamente foram adquiridas, talvez com mais vivência no futebol do que eu, que é o Dr. Marcelo, e que vai ser o nosso próximo presidente. Quer dizer, já serviria de um treinamento para ele, para o que vem adiante. Então, eu tenho certeza que o Goiás vai se beneficiar com isso, mesmo eu tendo falado para o seu Ailê não tentar fazer a minha cabeça para que não persistisse nessa intenção, ele ainda tentou, mas eu, felizmente, eu diria, consegui fazê-lo entender que eu não vou deixar de ser torcedor do Goiás, não vou deixar de ser conselheiro do Goiás, não vou deixar de acompanhar o Goiás, em hipótese alguma, né? Nós temos aí uma possibilidade futura, próxima, de mudança de gestão do futebol, onde nós deixaremos de ter um presidente executivo único, que tem uma vidraça que leva pedrada todo dia, é a única vidraça que é mirada, e é uma vidraça que não tem nem proteção, e essa vidraça é arregaçada diariamente por todos. Com esse colégio, com essa comissão executiva de 7 ou 8 presidentes, vão ter que quebrar mais janela. Aí fica mais difícil. São 8 janelas. Uma janela qualquer imbecil quebra. 8 é mais difícil. Então, esse modelo de gestão deve começar no ano que vem. Eu acredito que será uma nova fase no Goiás, modernizada, mantendo os gestores em cada uma das suas áreas, e um comitê decidindo as coisas pelo clube. Eu tentei fazer isso, mas isso não é estatutário. Agora não, seria de uma maneira estatutária. O seu Ailê está trabalhando com nossos advogados em cima disso, e eu acredito já que para o ano que vem teremos a idealização e a finalização e a operacionalização desse projeto. Aí vai ficar muito interessante. Clubes como o Santos, o próprio América Mineiro, que está numa campanha muito bonita agora, já faz isso. E assim você progride. Enfim, eu quero, primeiro, agradecer a todo esse time maravilhoso com quem eu trabalhei. Eu só deixo amigos aqui. Não vou dizer deixar, não, porque eu não estou partindo, né? Eu vou estar meio que mais de longe um pouco, acompanhando tudo. Meu carinho, meu agradecimento por vocês é muito grande. São pessoas que moram no meu coração hoje. E eu espero que o Goiás saia dessa situação, eu espero que esse sofrimento que eu estou passando contribua para melhores dias no Goiás. E se isso acontecer, eu já estarei muito realizado. Eu quero pedir desculpas para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus pais, da minha ausência nesse período. Mas eu vou reconquistá-los. Obrigado. Pessoal da imprensa, só mais uma informação. A gente vai comunicar a vocês oficialmente daqui a pouco. A coletiva do
Só o pessoal sentar. Dr. Marcelo Almeida, que a partir de agora assume a presidência executiva do clube, ele vai dar uma coletiva amanhã às 10 da manhã, no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera. Antes ele vai se reunir com todo o elenco no campo, uma conversa com os jogadores, onde ele vai se apresentar como novo presidente, e depois, na sequência, às 10 horas da manhã, no CT Edmo Pinheiro, tem a entrevista coletiva, tá, do novo presidente executivo do Goiás, Dr. Marcelo Almeida. Ok? Obrigado.